Olá, pessoal, bom dia. Estamos aqui de volta na nossa aula, por enquanto gravada. Estamos na semana 5, dando continuidade ao gênero textual, não é isso? Hoje a gente vai trabalhar o gênero textual notícia. É o nosso primeiro capítulo do livro didático, certo? Nas semanas anteriores a gente trabalhou o gênero textual conto, né? Trabalhamos dois tipos de contos, contos fantásticos, e hoje vamos trabalhar o gênero textual notícia. Qual é a sua função, né? Como ele é feito, por que ele é tão importante na nossa sociedade. Então, vamos lá. Não esqueçam, estamos na semana 5. O que é notícia? Texto jornalístico de cunho informativo, que tende a tratar os fatos de forma imparcial. Por que tende a tratar? Porque cada veículo de informação apresenta a notícia de acordo com as expectativas do seu público-alvo ou com a concepção ideológica dos proprietários do jornal, da revista, da rádio, né, da televisão, do site, enfim. É um texto informativo, né, que vai tratar os fatos, né, de forma imparcial, ou seja, sem dar o seu parecer pessoal, porém segue uma ideologia, né? Então, a gente vai dar um exemplo da história, né, do conto de fada Chapeuzinho Vermelho, né? Como seria contada essa história de maneira jornalística, não é? Pela imprensa brasileira? O que diria William Bonner no Jornal Nacional? Boa noite. Uma menina quase chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem. Patrícia Poeta comenta. Mas se a atuação de um lenhador evitou a tragédia. Já o Cidade Alerta, Marco Rezende iria dizer: onde é que a gente vai parar? Cadê as autoridades? Cadê as autoridades? A menina ia para a casa da vovozinha a pé. Não tem transporte público, não tem transporte público. E foi devorada viva. Um lobo safado. Põe na tela, Percival, porque eu falo mesmo. Não tenho medo de lobo. Não tenho medo de lobo, não. Já Luciana Gimenez iria dizer um super pop. Gente, eu tô aqui com a ex-mulher do lenhador. E ela diz que ele é alcoólatra, agressivo e que não paga pensão aos filhos há mais de um ano. Abafa o caso. Já Fátima Bernardes iria dizer: que gracinha, gente! Vocês não vão acreditar, mas se essa menina linda aqui foi retirada viva da barriga de um lobo, não é mesmo? Já o Discovery dizia: vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva e sobreviver. E o Globo Repórter fazia sua chamada assim: tara, fetiche, violência? O que leva alguém a comer na mesma noite uma idosa e uma adolescente? O Globo Repórter conversou com psicólogos, antropólogos e com amigos e parentes do lobo em busca da resposta. E uma revelação: casos semelhantes acontecem dentro dos próprios lares das vítimas, que silenciam por medo, hoje no Globo Repórter. Então, vocês vejam que cada veículo de comunicação tem uma maneira de abordar o mesmo fato. Porém, o que assemelha é que em todos os meios de comunicação são abordados que houve uma tragédia, ou seja, o lobo mau devorou a vovó e a sua neta. E nos jornais, como seria? Né, os jornais impressos. O Correio Brasiliense diria: em protesto contra o GDF, lobo come a vovó e a Chapeuzinho.
O Globo diria: Dilma apoia a ONG do lenhador ligado ao PT, que matou um lobo para salvar menor de idade. E por aí vai, não é isso? Já a revista Veja diria: Dilma sabia das intenções do lobo. A revista Tititi diria: lenhador e Chapeuzinho flagrados em clima romântico em jantar no Rio. A revista Caras: na banheira da hidromassagem, Chapeuzinho fala a Caras: até ser devorada, eu não dava valor para muitas coisas na vida. Hoje sou outra pessoa. A super interessante diz: como o cristianismo construiu a imagem do lobo mau. Então, vocês vejam que tem vários tipos de veículos que mostram a mesma notícia sobre vários ângulos, não é isso? Então, quais são as características do gênero notícia? Vocês viram que os textos são pequenos, não é isso? Então, o texto é curto, relata fatos verdadeiros e recentes, apresenta de nível de linguagem coerente, ou seja, nem muito erudita, nem cheia de vícios. Deve ser objetiva e impessoal, ou seja, tem que ser algo que seja direto e que não dê o seu ponto de vista. Ou seja, narrada em terceira pessoa, sem valorações, ou seja, sem adjetivos, e sem a opinião do pessoal, aliás, sem a opinião pessoal do escritor. Como eu disse, né? É impessoal, ou seja, não tem a sua opinião, entendeu? Então, o que vai ser mais importante aí é o fato como realmente ele aconteceu. Então, quais são as estruturas, né? Ou a estrutura, qual é a estrutura da notícia? A estrutura da notícia, ela é dividida, não é isso? Primeiro tem o título ou a manchete, né, da notícia, que tem como objetivo chamar a atenção do leitor para o escrito, né? Porém, no texto jornalístico, telejornalístico, eles passam a manchete, né, chamando a atenção audiovisual, né, do telespectador. Tem um subtítulo que complementa o título, ou seja, diz a informação mais importante para justamente prender o leitor ou o telespectador para assistir a notícia ou ler a notícia até o final. Tem o lead, ou LED, é o primeiro parágrafo da notícia que vai responder, né, as perguntas. Quem foi, né, que fez a notícia, o que foi que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu a notícia. E em seguida vem o corpo do texto, que é o desenvolvimento da notícia, que traz mais informações sobre o ocorrido e geralmente responde como foi que aconteceu, por que aconteceu e para que aconteceu, apresentando todas as suas consequências. Estão entendendo? Vamos seguir. Então, o título, subtítulo, olho, lead ou LED do jornal. O que são os títulos, né? É a característica mais comum aos títulos da imprensa, né? Ou seja, é o destaque do acontecimento. E na mídia impressa, né, posiciona-se logo acima, né? Logo acima da notícia, justamente para chamar a atenção, né? E as características mais comuns aos títulos, né, impressos é os seus detalhes em negrito, entendeu? Justamente para chamar a atenção, né, do leitor até o final. Então vejam esse título. Mísseis atingem mercado e matam 15 civis em Bagdá. Veja que o título é o elemento desencadeador do processo de compreensão da notícia.
Então, logo no título você vai já tem um resumo, um breve resumo, né, do que você vai ver nessa manchete, não é isso? E você começa a fazer a leitura do texto justamente para ter aquelas respostas como, onde, quem, para quê. O título é o elemento desencadeador do processo de compreensão das notícias, ativando e criando no leitor expectativas sobre o que está sendo relatado, provocando a prosseguir a leitura de determinada matéria. Como eu disse anteriormente, o título ele é um resumo enxuto de tudo que você vai ver no texto. Nem sempre o mais importante é o dado mais interessante, mas há casos, aliás, em que a titulação dribla a regra. Títulos com conteúdos de menor relevância são chamados de títulos tangenciais. Estão mais presentes em jornais populares, onde os detalhes às vezes chamam mais atenção do que o fato em si. E por aí vai. Então, vejam só esse exemplo, né? O exemplo dessa matéria. O antitítulo, não é? É a frase colocada acima do título. Sua função é complementar a informação do título, antecipando ao leitor dados que serão postos no lead e no corpo da matéria. Gente, olha, o antitítulo é isso aqui, tá? Assassinato de menina no metrô revolta e comove o Rio. O título é Ela Só Queria Paz. Entenderam? Aqui, o subtítulo. Frase colocada abaixo do texto, com as mesmas características do antitítulo. Veja, aqui é o título. Mísseis atingem mercado e matam 15 civis em Bagdá. Esse é o título. O antitítulo. Estados Unidos não descartam possibilidade de erro, mas insinuam que falha pode ter sido do Iraque. Então, o título, o subtítulo, e aqui já vem o lead nos primeiros parágrafos. O que é o olho do texto tem as mesmas funções e a apresentação do subtítulo, certo? Embora seja um pouco mais extenso, sendo posto em mais de uma linha, também pode significar um destaque com letras maiores de uma frase importante ou interessante que está no interior da matéria ou no artigo de opinião. Bombeiro mata 15 civis em rua comercial de Bagdá. Estados Unidos Estados Unidos culpa o regime de Saddam Hussein por colocar alvos militares próximos a civis. Então, esse olho aqui, esse trecho, vai estar contido na matéria, certo? Chama-se de olho. Entendidos, pessoal? Aí tem o intertítulo, né? Também chamado de entretítulo. É um subtítulo colocado a certa altura da matéria e por aí vai. O Estado de São Paulo, isso aqui é o veículo, né, de comunicação. E vem, aliados decidem adiar o ataque a Bagdá. Aqui é o subtítulo. E aqui já começa o livro. Nas notícias, a sua estrutura. Gente, voltando para cá. Vocês entenderam? A manchete é o título principal. No alto da página, que é isso, né? E o intertítulo, isso aqui. Entenderam? Nas notícias a seguir, identifique as partes de sua estrutura. Então, título, subtítulo, a primeira, né? A primeira parte, né? Da manchete em si.
Crimes raciais são 68% dos casos em delegacia especializada em São Paulo. Aqui é o título, é isso? Representatividade desses crimes cresce há 3 anos no DECRAD, diz SSP. Denúncia de racismo em letra da bateria da USP está entre as investigações. Então, título, subtítulo e lead. E por aí vai. Isso aqui eu vou deixar a critério de vocês para fazer a leitura, tá? Então, eu quero as orientações. Qual a orientação que eu dou para essa semana? Prestem atenção. Fazer perguntas e respostas do livro, tá? O capítulo 1 começa na página 18. Eu vou querer a atividade das páginas 20, 21 e 22. Eu quero perguntas e respostas. Eu não quero o texto. Copiar as perguntas com caneta azul padrão ou preta. Copiar as respostas com lápis, o que vocês chamam de comum. Fazer o cabeçalho bem descritinho. Coloca o nome da escola, a disciplina, o professor, o aluno, a data, a turma, o turno. Gente, é importante demais esse cabeçalho. Por quê? Porque eu vou precisar muito dessa informação quando eu for colocar todos os vídeos de vocês. Usar caneta azul padrão ou preta. Não escrever fora das margens do texto. O que foi que eu percebi? Tem aluno que escreve fora da linha do caderno. Gente, não pode. Principalmente já vai a atividade via PV, tá certo? Então, sigam essa orientação bem bacaninha. As dúvidas, entre em contato comigo no privado. Uma ótima semana a todos. Bons estudos, tá? Um abraço bem forte a todos.